Olá, gente querida, paz seja convosco, que alegria ter você aqui comigo. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre o Salmo capítulo 1? Vamos lá? Salmo capítulo 1, verso 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação certa, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Queridos, o Salmos capítulo 1, ele é o prefácio. Ele é a apresentação do conteúdo do livro de Salmos. Eu abri alas para o livro dos Salmos. E de cara, no capítulo 1, o salmista ele quer apresentar o caminho das bem-aventuranças. E ele começa a mostrar que o caminho da bem-aventurança ele passa pela necessidade de entendermos que todos nós precisamos compreender que o não e o sim faz parte da nossa vida. Engraçado que o caminho das bem-aventuranças ele começa com 3 negativas. A primeira negativa: quer ser bem-aventurado? Não ande segundo o conselho dos ímpios. Uau! O que isso demonstra ou significa? Não se deixe levar pelo conselho das pessoas más. A pergunta que nós deveríamos de nos fazer é: quem está me aconselhando? Eu vou te dar um exemplo. Quando um casal ele briga, o marido chega na empresa e se ele é uma pessoa extrovertida, os colegas logo de cara notam que aquele dia ele está de cara fechada. Aí um colega fanfarrão pergunta: e aí, o que aconteceu? Aí ele vai dizer: briguei com a minha mulher. E se essa pessoa ela não tiver o Espírito de Deus na vida dela, pelo contrário, ela for uma pessoa ímpia, maldosa, que pensa no mal, ela dirá assim: deixa sua mulher para lá. No final da tarde, no final do expediente, nós vamos passar lá na casa da luz vermelha e vamos arrumar muitas mulheres para você. Tal qual a mulher chega no trabalho, as colegas perguntam o que houve. Briguei com meu marido. Elas, deixa esse empiastro, deixa esse cara para lá. Vamos arrumar um Dom Juan, um Brad Pitt. Vamos arrumar alguém melhor para você. Mas se essa pessoa tiver alguém que tenha Jesus no coração, ela vai lhe aconselhar diferente. Vai lhe aconselhar a batalhar pelo seu casamento, a buscar em Deus a transformação do seu casamento, começando por ela e depois pelo seu cônjuge e pela sua família. Então, uma pergunta é: quem está te aconselhando? No livro de Isaías, no capítulo 9, verso 6, Isaías ele está falando sobre Jesus. Ele diz: olha, um menino se nasceu, um filho se nos deu, o domínio está sobre os seus lombos. Ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Mas neste mesmo versículo
tem um atributo de Cristo poderoso. Isaías diz: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. O caminho da bem-aventurança passa, em momentos de dificuldades e de estresse e de problemas, sermos aconselhados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus e por pessoas que têm Cristo na sua vida, para que possa nos orientar a um caminho de bem-aventurança. A segunda negativa do Salmo capítulo 1, acerca de sermos pessoas bem-aventuradas, está não se deter no caminho dos pecadores. Olha que lindo que esse salmo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. O que significa isso? O que significa não se deter? Significa não estar contido, não parar, não ser preso no caminho do pecado. Em outras palavras, o salmo está dizendo: você quer ter uma vida bem-aventurada? Vença o pecado. Venço eu, vença a carne. E como eu venço o pecado? E como eu venço eu? Com uma vida de arrependimento, de conversão, crendo no sacrifício da cruz de Cristo. E aliás, eu vou dar uma dica aqui. Depois desse vídeo, eu vou postar um vídeo sobre os salmos da cruz. E você vai entender como nós podemos vencer o pecado. A bem-aventurança, ela vem a partir do momento que eu digo não para o conselho do ímpio e não para o caminho do pecador. Eu não estou preso no caminho do pecado, eu não estou preso no pecado, porque eu sou livre pelo sangue de Jesus Cristo, que verteu no sacrifício da cruz do Calvário. Outra situação do não se deter no caminho do pecador é: a minha atenção não está naqueles que não têm compromisso com Cristo. Queridos, a minha experiência pastoral, quantas vezes eu ouvi, e no início da minha conversão eu também dizia isso: que adianta eu estar na igreja, orando, jejuando, realizando a obra de Deus, amando, servindo a Deus, muitas vezes dizia até dizimando, ofertando, fazendo isso, fazendo aquilo, sendo que quando eu olho para o pecador, para o ímpio, para aquele que não vem na igreja, ele prospera mais do que eu. E quando esse salmo ele diz: olha, não se detenha no caminho do pecador, ele também está dizendo: olha, a sua atenção não está no que o pecador faz ou deixa de fazer. Ao contrário, a sua atenção, o seu foco deve estar, como o escritor de Hebreus disse lá em Hebreus 12:2. Minha fé está no autor e consumador dela, que é Jesus Cristo. O meu foco, a minha atenção, a minha visão precisa estar no autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo, e na sua palavra. E na sua palavra. A terceira negativa para uma pessoa bem-aventurada está no fato de que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O que significa isso? Ele não se ajunta, ele não faz parada. Se assentar é descansar. Ele não descansa em meio aos zombadores, em meio àqueles que querem tirar uma casquinha da tua fé, da tua vida com Deus, ou da fé e da vida com Deus de outros. Ou seja, ele não para, mesmo que esteja difícil. Ele continua prosseguindo para o alvo, mesmo que seja um tempo de luta, de dificuldade, de problema. Ele não se assenta, ele não para. Se ele quer ser bem-aventurado, e o seu foco está no autor e consumador da sua fé, ele segue em frente. Isso faz me lembrar de Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, quando Paulo ele diz: olha, eu não julgo que eu tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que há em Cristo Jesus nosso Senhor. E depois do não, vem o sim. Depois do não vem o sim. Depois que eu digo não para o conselho do ímpio, depois que eu digo não para o caminho do pecador, depois que eu digo não para o me assentar à roda dos escarnecedores, eu digo sim para o quê? Ter o meu prazer na lei do Senhor. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Nela, medita dia e noite. E o primeiro sim é dizer sim para buscar as bem-aventuranças de Deus na sua
palavra. Queridos, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar as bem-aventuranças para a nossa vida aqui nessa terra e na vida eterna. E olha que interessante, o texto diz assim, ó, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Queridos, essa palavra prazer no hebraico, ela é efizibá. Efizibá, ela pode ser traduzida de 4 maneiras para o nosso bom português: necessidade, satisfação, desejo e ou aceitação. Se eu fosse traduzir esse texto dessa forma, ele ficaria assim, ó: antes tem o seu prazer, antes tem a sua necessidade suprida na lei do Senhor. Se eu fosse um pouquinho mais a fundo, ficaria assim, ó: antes tem o seu prazer, o seu desejo de suprir a sua necessidade na lei do Senhor. Antes ele tem o seu prazer, ele tem um desejo de suprir a sua necessidade na lei do Senhor. Se eu fosse um pouquinho mais fundo acerca da palavra efizibá, eu traduziria dessa forma: antes tem o seu prazer de aceitar que a sua necessidade seja suprida na lei do Senhor. O que esse texto está dizendo? Você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Eu preciso aprender a dizer sim. Sim para quê? Que é Deus que supre todas as minhas necessidades. E supre através da palavra de Deus. Por quê? Porque ser uma pessoa bem-aventurada é não ter falta de nada, é ter as suas necessidades supridas. Queridos, e é na palavra de Deus que todas as nossas necessidades para o corpo, a alma, o espírito, o sentimento, as emoções, o coração é suprida. Uau! Dá uma glória a Deus. Dá uma glória a Deus. Eu passo a ser uma pessoa bem-aventurada quando eu digo não para o caminho dos ímpios, para o caminho do pecador, para o caminho dos escarnecedores. E passo a dizer sim para a palavra de Deus e encontrar nela tudo o que eu preciso. E o segundo sim é meditar na palavra de Deus dia e noite. O que significa isso? A todo tempo eu serei provido por Deus. A todo tempo eu serei bem-aventurado. Por quê? Porque eu carrego a palavra da vida junto comigo. A palavra da vida junto comigo. Bom, se a bem-aventurança é um caminho, é um fato que nós precisamos caminhar por ela. Precisamos caminhar por este caminho. Quando Jesus lhe disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo, vocês vão ter que caminhar pela verdade, pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida, que é o próprio Senhor Jesus, que é caminhar da forma que ele espera que nós venhamos caminhar. E o resultado está dentro do versículo 3. Olha os resultados. Primeiro, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas. Sabe o que significa isso? Fim da sequidão, fim da escassez, fim do deserto. O que é deserto? É aquilo que te impede de frutificar, que te impede de florescer, de ser uma árvore frutífera. No deserto nada nasce, nada produz, nada cresce. Mas ele está dizendo, olha, se você entender o caminho da bem-aventurança, entrar por ele, você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Fim da sequidão, fim da escassez. Segundo resultado, ao qual dá o seu fruto na estação própria. O que significa isso? No tempo certo, as bem-aventuranças aparecerão na tua vida. No tempo certo, na hora certa, no momento de Deus. Já acabou a sequidão, no momento de Deus, os frutos aparecerão. As bem-aventuranças aparecerão. Terceiro resultado, cujas folhas não caem, não murcham. O que significa isso? Ainda que tenha crises no mundo, ainda que o mundo passe por tempos dificílimos, o bem-aventurado, ele permanece viçoso, carregado de flores verdes e no tempo certo vai dar fruto. E por último, tudo o que fizer prosperará. Uau! Tudo é tudo. Tudo é tudo. Não é eu vou prosperar em algo e no outro eu vou ir mal. Não. Tudo. Tudo o que fizer será abençoado, será produtivo, será provido, será suprido
tudo o que fizer será bem-sucedido. E esse é o caminho da bem-aventurança, do qual o Senhor nos convida a entrar nele. Deus abençoe. Beijo no seu coração. Se você gostou dessa palavra, deixa o teu like, compartilha. E se você quiser outras palavras semelhantes a essa, deixa aqui nos comentários. Deixa aí no comentário também o que Deus falou contigo e se essa palavra foi importante. Deus abençoe.